programa Motivação. Hoje temos conosco o professor Sérgio da Rocha Paris, professor da nossa universidade, Faculdade de Sumaré, professor formado em contabilidade pela PUC, especializado em controladoria pela FECAP, atualmente também cursa seu mestrado na PUC. O professor ele viveu ativamente a época da crise imobiliária americana e, na verdade, ele tem muita experiência sobre o tema, por trabalhos que já desenvolveu também a respeito desse tema. E hoje a gente vai ter esse professor aqui com a gente para solucionar algumas dúvidas e responder algumas perguntas. Professor, a crise foi tão grave? A crise foi considerada grave, sim, porque o mercado americano ele é um mercado muito relevante em termos mundiais. O que desencadeou a crise começou com a questão das empresas .com, que são negociadas na Bolsa Nasdaq nos Estados Unidos, onde as pessoas perderam a credibilidade. Nisso, o governo americano, para tentar ganhar de novo essa credibilidade, baixou a taxa de juros a próximo de 1% ao ano. Como consequência disso, houve uma explosão de consumo nos Estados Unidos. E o mercado financeiro já aproveitou esse gancho e começou a apostar no mercado imobiliário. Com essa questão do mercado imobiliário, começou-se a apostar na questão do subprime. O que é o subprime? São aqueles mercados considerados de alto risco. E o governo americano começou a apostar no mercado hipotecário de subprime. Como consequência disso, as pessoas começaram a pegar dinheiro emprestado para poder fazer investimentos imobiliários, investimentos em imóveis, comprar imóveis e dar o próprio imóvel em garantia. Como consequência, esses subprimes são papéis de alto risco, porque as pessoas que pegam esses valores emprestados, elas têm alto risco de crédito. O próprio mercado elevou a taxa de juros lá para cima, uma vez que o crédito funciona em função do risco. Como consequência disso, o volume de operações passou de $1 trilhão. E as empresas, as pessoas começaram a apostar nesses papéis. Os bancos montaram pacotes de mercado hipotecário e, ao invés do banco passar a ser o credor, ele começou a passar isso para frente, vender, que deu o quê? Origem aos derivativos. O que é derivativo? É o título que deriva dessas operações. E aí empresas começaram a comprar, pessoas começaram a comprar. Para se ter uma ideia, na época, de cada 5 hipotecas, 4 já não pertenciam ao banco de origem, já foi derivado para outros mercados. E o volume foi muito grande, com a taxa de juros muito alta, e as pessoas, com a elevação da taxa de juros, começaram a perder a capacidade de pagar essas dívidas. Como consequência disso, esses papéis começaram a ser questionados no mercado, porque as pessoas pararam de pagar os seus financiamentos imobiliários e os papéis começaram a perder credibilidade. E isso virou um círculo vicioso na economia americana, porque se você tem um papel, você tem dúvida quanto ao recebimento daquele papel, ninguém mais tem aceitação por isso. E isso desencadeou o problema da crise econômica americana, com a crise imobiliária, pelo tamanho, pelo volume das operações que representavam esses papéis na economia americana. Professor, faz sentido compararmos a crise imobiliária americana com a crise que aconteceu em 1929? Alguns economistas, tanto brasileiros como americanos, começaram a querer fazer uma relação dessa crise com a crise de 29. Eu não vejo uma relação tão forte, porque a crise de 29 foi a perda de credibilidade dos papéis da Bolsa Americana como um todo. As pessoas perderam a fé na Bolsa de Valores, nos papéis que eram as ações, mas como um todo, no mercado inteiro, não apenas no mercado imobiliário. Tudo bem que o mercado imobiliário ele é considerado uma grande fatia do mercado americano, mas até aí dizer que poderia ser comparado à crise de 29, eu acredito estar bem distante disso. Professor, a gente sabe que no Brasil a crise não foi tão forte quanto nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. A gente queria saber quais medidas o Brasil tomou para evitar o colapso da crise
e se essas medidas elas derem os resultados esperados. Bom, no caso no Brasil, a crise não chegou no mesmo patamar, aí eu colocaria dois motivos. O primeiro, o mercado imobiliário americano é diferente do mercado imobiliário brasileiro. As hipotecas dos Estados Unidos, na questão do subprime, elas foram feitas quase que sem garantia, com alto risco. E o mercado imobiliário brasileiro, o setor hipotecário aqui no Brasil, eles pedem vários créditos. Então você querer comparar os mercados, já não daria para comparar o mercado imobiliário. Claro que uma crise mundial que afeta o mercado americano, que é a maior economia mundial, ele acaba afetando o mundo inteiro. Por quê? As pessoas têm o hábito de investir nos mercados mundiais. Investidores americanos investem no Brasil, investem na Europa, investem na Ásia, né? Investem em todos os países do mundo. Então, como essa questão deu problema no crédito, problema na circularização de dinheiro nos Estados Unidos, as pessoas começaram a temer o mercado. Isso aí já faz com que a pessoa não faça novos investimentos e, o que é pior, tire seus investimentos para poder cobrir rombos, cobrir problemas que tiveram com o mercado americano. Em relação às medidas que o Brasil tomou, as medidas surgiram efeito, mas de uma forma geral, a crise, da forma que chegou nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, não ia afetar o Brasil por ser uma economia que está estruturada de maneira diferente. Professor, a crise poderia ter sido evitada? E se o senhor acha que sim, qual seria a maneira que o senhor usaria para que essa crise fosse evitada? Poderia ter sido evitada se as instituições financeiras elas não fizessem um derramamento de crédito tão grande sem efetuar uma análise devida do grau de risco. Porque o que desencadeou foi uma falta de análise de grau de risco. Foi feito um empréstimo. Como isso aí começou a dar um retorno financeiro muito grande para instituições, para empresas, para investidores, não se fizeram, começaram a se emprestar um volume muito grande de dinheiro sem analisar, sem fazer a devida análise de grau de risco. Porque esses títulos subprime, ele já era considerado de alto risco. Então foi feito um volume enorme de dinheiro. Com o aumento da taxa de juros, pelo capital ser muito arriscado, isso aí desencadeou um calote de forma geral. Como que poderia ter sido evitado? Não ter feito um investimento tão alto, um volume de dinheiro tão grande aplicado nesses títulos de alto risco chamados subprimes. Professor Sérgio, durante a crise, ouvimos a frase do nosso ex-presidente Lula de que a crise no Brasil não passaria de uma marolinha. O papel de estadista, obviamente, com essa expressão foi cumprido, porque ele não poderia gerar pânico nem na economia nem nas pessoas. Mas você acha que a postura que o Brasil adotou no momento da crise foi realmente uma postura correta ou foi uma postura equivocada? Olha, eu não chamaria a medida de equivocada, mas extremamente conservadora, né? Porque pela a estrutura econômica brasileira, os próprios economistas já tinham conhecimento que a crise não ia chegar no mesmo patamar que foi nos Estados Unidos, principalmente. A elevação da taxa de juros foi uma forma de evitar de qualquer maneira que a crise chegasse no Brasil. Então, equivocada, até chamar a medida de equivocada, eu chamaria ela de extremamente conservadora. Foi uma maneira de colocar que a crise, de estancar que a crise não ia chegar no Brasil de forma alguma. Então foi uma medida conservadora e não chamaria a medida de equivocada. O senhor teria qual postura diante de um problema como esse, professor? O que o senhor aconselharia tivesse sido feito para minimizar esses danos? No caso do Brasil, no caso do Brasil, do ponto de vista do Brasil. No caso do Brasil, eu acho que o Brasil ele poderia até apostar que aqui você teria um mercado, ele já tem uma estrutura diferente e ele próprio já se regularia. Por que não afetou tanto, né? Primeiro, as pessoas, como eu falei, começaram a tirar, o mercado ele é muito, com a globalização, o mercado ele é muito volátil. O que quer dizer ser volátil? As pessoas conseguem investir e tirar o dinheiro rapidamente, de um dia para o outro, de um período para o outro, muito rápido.
Como o Brasil ele tinha reservas cambiais, né? Porque como é que o governo ele regula a moeda? Ele faz uma intervenção. Se o dólar está muito baixo, o que o governo faz? Ele compra dólar para conter, para o dólar não ficar num patamar tão baixo, para não prejudicar a balança comercial. Quando está sobrando dólar na economia, o Banco Central ele vai e compra dólar para que o dólar não suba demais, né? Porque também ele prejudica as dívidas internas que o Brasil tem e também dívidas externas que são tudo atrelado a dólar. Na verdade, você tem o dólar como uma moeda funcional no mundo inteiro, né? Então, ele poderia, essa reserva que o Banco Central tinha já era suficiente para estancar esse problema da crise. Ele não precisava ter elevado a taxa de juros no patamar que ele elevou. Professor, agora aqui para finalizar o nosso papo, a gente queria saber se houveram alguns ganhadores, quem foram os ganhadores e quem foram os perdedores dessa crise? Essa pergunta ela é até interessante, que você fala quem ganhou e quem perdeu. Primeiro, quando você aposta no mercado financeiro, nesses papéis que chamam derivativos, você tem um alto risco. Então o risco de perder é muito grande. Como exemplo aqui no Brasil, nós podemos citar a Sadia. A Sadia apostou muito no mercado de derivativos, nesse tipo de papéis. E o que aconteceu com a Sadia? Ela achou que era muito melhor ganhar com dinheiro no mercado financeiro do que fabricar os seus produtos, né? E como consequência disso, a Sadia quebrou, né? A Sadia quebrou em função do mercado de derivativos. Então, se fala que a Sadia perdeu muito, mas perdeu por quê? Porque preferiu apostar no mercado de alto risco, que é o mercado de derivativos. A crise, esse tipo de crise, normalmente tem mais perdedores do que ganhadores, né? Agora, existem pessoas que ganham com a crise? Existem, né? Existem pessoas que ganham, pessoas que especulam com essa questão da crise, pessoas que quando o dinheiro está difícil nos mercados, ele empresta a um alto, né, um grau de, um índice de juros elevadíssimo. Então eles ganham com isso. No mercado americano, quem começou a ganhar muito com isso? Os imóveis, como eles serviam de garantia para o próprio financiamento, para o próprio empréstimo, o que começou a acontecer? As pessoas devolviam os imóveis porque não tinham condições de pagar. Por isso que se chamava problema de liquidez. As instituições pegavam esses imóveis de volta e tinham que vender de novo esse imóvel para fazer dinheiro dele, né? E o que começou a acontecer com o mercado de imóveis? Começou a baratear, começou a ficar mais barato. Tanto que teve notícias que vários árabes, eles foram lá nos Estados Unidos e começaram a comprar imóveis, porque eles tinham dinheiro, com um valor bem mais baixo. Então eles também chegaram a lucrar com essa questão da crise. Gostaria agora de agradecer aqui ao professor Sérgio pela ilustre presença, a pessoa que nos atendeu prontamente e se colocou disponível em todos os momentos. Gostaria também de agradecer a todos vocês, gostaria de finalizar aqui esse programa Motivação e da nossa parte, muito obrigado pela presença de todos, a seguir o nosso fórum de perguntas e respostas e desejo a todos vocês uma boa noite.